Bom, boa noite, sejam bem-vindos aí à nossa palestra de hoje, 21 de abril, feriado, mas legal que a gente tenha pessoas interessadas aí no conteúdo. Vamos falar um pouquinho de Bolsa de Valores, material introdutório, obviamente, vamos conversar por 1 horinha aproximadamente, mas primeiramente agradeço aí imensamente o interesse e espero poder agregar aí para vocês algumas informações novas e que possam ajudar vocês nos seus investimentos na Bolsa de Valores. Bom, eu sou Elvésio, sou eu que mandei o e-mail aí para vocês hoje pela manhã com o link e desde já fico à disposição aí nos meus contatos, se tiver interesse em conversar mais a respeito, quiser saber mais detalhes, enfim, como a gente trabalha, fica à vontade para me ligar, para me mandar um e-mail e a gente vai conversar com certeza sem problema algum. Eu trabalho há 2 anos com essa empresa que é a Classe Investimentos, na verdade uma empresa que eu criei, e faço aí a distribuição de produtos financeiros, incluindo produtos de bolsa de valores, através da XP Investimentos. Então todo o material que a gente vai ver aqui é da XP, e claro que foi através da XP que vocês chegaram até mim, então não tem, digamos, nenhuma novidade ou surpresa nisso daí. Bom, são 8h03, né? Vamos aguardar 2 minutinhos e ver se o pessoal vai chegando. Enquanto isso, eu vou dividir uma tela aqui só para mostrar algo que eu acho que pode ser interessante, já que hoje a gente não teve mercado, né? Não teve bolsa, então não tem como a gente pegar o dado de hoje, né? A movimentação das ações hoje, mas enfim, teve mercado lá fora, e aí se teve mercado lá fora a gente pode dar uma analisada, né? Entender o que aconteceu lá e traçar alguns paralelos, né, com o que eventualmente pode acontecer aqui. Isso aí é uma tela do Google Finance, né, a ferramenta do Google aí de notícias financeiras e cotações, etc. E eu vou colocar aqui só o gráfico do Ibovespa, né, para a gente pegar o gráfico em alguns períodos aí que são, acho que, interessantes. A gente vai ver isso, a gente vai ver exemplos, né, durante a palestra, mas só para pegar algo atualizado, né, já que a palestra, o material, vocês vão ver, ele é um material em flash, né, então ele foi confeccionado há algum tempo e não está totalmente atualizado. Claro que ele é relevante, porém não está atualizado. Mas enfim, então esse aqui é um gráfico do Ibovespa, né, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Para quem não conhece, né, a bolsa ela calcula uma série de índices, né, e o principal é o Ibovespa, que é esse que a gente escuta todos os dias aí nos jornais, enfim. A gente vê na internet, a bolsa subiu, a bolsa caiu. Na verdade, o pessoal está se referindo ao Ibovespa, que é esse principal indicador. E a gente está vendo aqui um gráfico, no caso, desde terça-feira, dia 15, então até quinta-feira, já que sexta-feira foi feriado. Então são 3 dias, né? E nesses 3 dias o Ibovespa subiu, aqui vocês veem no cantinho, 1%. Então foi essa valorização em 3 dias de uma carteira de ações teórica que é composta lá pela bolsa, seguindo uma metodologia pré-determinada. Agora vamos começar olhando lá para trás, quando a gente olha o gráfico de 5 anos do Ibovespa. Então o que a gente nota primeiro é só para ficar claro que o Ibovespa é medido em pontos, né? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas então lá em 2009, isso daqui, a gente colocando ali, a gente vê que a 17 de abril de 2009, o Ibovespa estava lá nos seus 45.778 pontos. Né? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí, eu não consigo aqui aumentar, mas enfim, esse aí é o gráfico, né? Se vocês não conseguem ver lá no cantinho, mas tudo bem. Então, lá em 2009 ele estava em 46 mil pontos. Aí ele subiu um monte, né? Veio depois da crise, ele teve a crise, aí ele subiu um monte, depois ele caiu. E aqui, ó, só para a gente ter uma noção, quando foi em julho do ano passado, ele voltou lá naqueles 45 mil pontos, né? Ou seja, quem fez o investimento lá em abril de 2009
ele ficou com esse investimento no índice Ibovespa, então a pessoa foi mudando a carteira dela para seguir o índice, né, ou comprando alguns instrumentos na bolsa que copiam, vamos dizer assim, a performance do índice. Entre abril de 2009 e julho de 2013, ela não teve ganhos praticamente, né? Então, as ações subiram e caíram. Se ela continuou com aquela mesma carteira, né, exatamente da mesma forma que ela tinha lá em 2009, quando chegou em julho de 2013, ela estava, vamos dizer assim, no 0 a 0. Aí depois a bolsa deu uma subida, e aí olha só o que aconteceu de novo em março agora, né, no início de março, meados de março, o Ibovespa voltou lá nos 45 mil pontos. Né? Então, novamente, a gente está nesse mesmo patamar de 5 anos atrás. O que aconteceu recentemente, só para a gente pegar aqui, né? Então está aqui o gráfico de 3 meses, né, do Ibovespa. O que a gente vê? Né? Que ele vinha descendendo aqui, aí chegou lá nos 45 mil pontos e agora ele está em 52 mil. Né? Ou seja, desde meados de março até agora, a gente viu uma valorização expressiva das ações, né, que compõem o índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Então, só para mostrar que houve essa valorização expressiva, e aí quando a gente pega em um mês, a gente vê que houve uma valorização aí de 10%, né, nesses últimos 30 dias do Ibovespa, que é uma valorização muito expressiva. Né? Basta a gente pensar que uma aplicação em renda fixa, né, que investe em títulos públicos sem risco, ela demora um ano para render isso daí. Né? Então, em um mês o Ibovespa entregou isso, mas claro que a gente ainda está bastante longe aí dos patamares que a gente viu lá atrás, né? Então, o que pode ser bom ou pode ser ruim, né? Depende de como a gente olhar. Então, era só essa pequena introdução que eu queria mostrar para vocês, e vamos passar aqui para a nossa palestra, né? Que vai deixar todos esses conceitos aí mais claros. Então, bom, a XP, para quem não conhece, né, é uma corretora de valores. Ela tem hoje mais de 100 mil clientes, né? São mais de 10 bilhões de reais já que são investidos através da XP, e na XP você consegue fazer aplicações diversas, né? Não só em bolsa de valores, então aplicações em renda fixa, fundos de investimento, títulos públicos, enfim, uma série de alternativas aí que saem do escopo de bolsa de valores exclusivamente. Né? Então a gente consegue atender a todos os perfis de clientes, e a XP chegou onde chegou, né, a ser essa empresa realmente bem conceituada no mercado, muito conhecida, através de educação financeira, né, fazendo palestras e cursos aí, como essa que nós estamos vendo aqui agora. Né? Então a educação financeira faz parte aí do nosso DNA. Bom, vou passar rapidamente aqui por alguns conceitos até a gente chegar em bolsa, tá? São 2 ou 3 slides, mas enfim, só para a gente recapitular, a gente sabe que o mundo está mudando, né? A gente tem maior expectativa de vida, novo padrão de consumo, previdência pública é um problema no mundo inteiro, né? Taxas de juros estão mais baixas do que elas estavam há 10 anos atrás, mas elas não são esse 7,25% ao ano que a gente está vendo aí na tela. Né? Então hoje a gente está com 11% ao ano, a gente tinha de 7,25% há um ano atrás. Redes sociais, né? Enfim, então a gente precisa planejar melhor o futuro. Só fazendo uma brincadeirinha aqui, né? 5 maneiras de ser rico. Então, nascer rico, né? Casar com alguém rico, ter um talento especial, ganhar na Mega Sena, né? Ou economizar dinheiro todos os meses e investir corretamente, né? Essa sim é a opção que está acessível a todos, né? As outras podem ser particulares a uns ou outros, né? a uns ou outros, mas economizar dinheiro todos os meses e investir corretamente é acessível a todos. Bom, a diferença grande aí entre ganhar dinheiro e acumular riqueza, né? Então o acúmulo, né, ele demanda disciplina e planejamento, né, e conhecer os investimentos. Então é isso que a gente está fazendo aqui de alguma forma, né, especificamente sobre a Bolsa de Valores. Importante saber o perfil de investimento de cada um de nós, né? Isso vai depender de que fase da vida a gente está, né? Apesar que é um pouco relativo, né? Não necessariamente quem é mais velho tem que ser mais conservador, normalmente é o que acontece, mas não é a regra. Então a gente divide aí a vida financeira em uma fase de acumular, uma fase de aumentar e uma fase de preservar, e aí claro que a gente precisa, né, casar essas expectativas com as nossas necessidades, o nosso perfil de risco aí. E aí, né, se a gente quer
investir corretamente, existem uma série de alternativas, vou colocar todas aí, a gente fez um trocadilho com a palavra investimentos, mas são várias as alternativas em aplicações financeiras, e claro que a bolsa de valores, né, a gente vê aqui as ações, elas estão aí no meio também, e enfim, em função disso, a gente pode construir uma carteira de investimentos e ter essas alternativas aí na nossa carteira. Bom, e aí aqui começa realmente a nossa conversa sobre a Bolsa de Valores. Então a gente estava falando do Ibovespa há pouco, né? O Ibovespa, ele pegando lá atrás, né? A gente fez o gráfico aqui de janeiro de 2003 até janeiro de 2013, então a gente pegou um período específico aqui, em que ele se valorizou 440%, enquanto o CDI, que é a aplicação conservadora, né, que a gente tem acesso aí no mercado, ela rendeu 259%, né, que é essa linha azul. Ou seja, apesar dos altos e baixos, né, e quedas vertiginosas, né, na verdade, principalmente essa daqui, que é da crise de 2008, o investimento em ações nesse período específico foi algo que foi mais rentável do que a aplicação conservadora, ou seja, justificou-se aí tomar um risco, né, de um resultado incerto para poder buscar um retorno adicional, que foi o que acabou acontecendo. No exemplo que eu acabei de mostrar lá do Google Finance, na verdade, quem fez o investimento em abril de 2009 ainda não teve um retorno. Na verdade, se a gente fizer de abril de 2009 um gráfico igual a esse, né, e colocar a renda fixa, aí o Ibovespa vai perder feio, né? Por quê? Porque a renda fixa, especialmente no Brasil, ela tem um retorno muito elevado. Então, o risco ele tem que estar buscando um retorno bastante alto, né, no caso as ações, para poder justificar essa troca, né, de algo que é conservador e é mais certo, né, ter um retorno mais previsível, para algo que é mais arrojado e, portanto, ter um retorno mais incerto, né? E aqui no caso essa fórmula funcionou. Indo um pouco mais atrás no tempo, né, desde 1992, né, o Ibovespa estava lá nos seus 1.389 pontos e em 2013 chegando a 61 mil. A gente viu agora há pouco que ele está em 52 aproximadamente nesse momento, né? Então, para a gente colocar em perspectiva, aqui nesse gráfico fica faltando novamente, né, não novamente, né, no gráfico anterior tinha, mas fica faltando o investimento conservador, né, porque a gente sempre está fazendo uma troca quando a gente faz uma aplicação financeira. A gente está trocando mais certeza e mais previsibilidade por a possibilidade de ter um retorno maior, né? No caso, que é o retorno que a Bolsa tende a oferecer, porém não existe garantia que vá oferecer. Então, quando a gente olha somente o retorno da Bolsa, fica algo absoluto, que é interessante, porém a gente tem que sempre olhar as coisas em investimentos de maneira relativa, né? E aí, no caso, fica faltando a renda fixa, mas o gráfico está aí para ilustrar, né? E aqui mostrando alguns momentos de estresse, né, no mercado. Não sei se vocês que estão acompanhando aí se lembram, mas enfim, a gente teve uma crise do México lá em 94, depois a gente teve a crise da Rússia, né, que inclusive afetou o Brasil lá em 98, 99, depois a crise da Argentina em 2002, e aí a crise financeira nos Estados Unidos, que é a última, que até hoje de alguma forma está presente aí na nossa realidade, né? A gente ainda está, de certa forma, digerindo essa crise e já se vão 5 anos, né? Não é pouco tempo, mas infelizmente ela ainda está por aí. E aí nesse período o Ibovespa valorizou-se, portanto, 4.311%. Então legal, né, que tenha valorizado tudo isso, mas de novo, o que valorizou uma aplicação conservadora de renda fixa, um investimento em títulos públicos brasileiros que rendem a taxa de juros do Banco Central aí, que hoje é 11% ao ano. A gente precisa desse dado para fazer uma avaliação mais pertinente dessa amostragem aí. Bom, então montar uma carteira de ações significa adquirir participação societária, né, em ações de empresas listadas na Bolsa de Valores. O que a gente faz, portanto, é assumir o risco daquele negócio, né, cujas ações a gente está comprando. Então, você pode se tornar sócio de um negócio comprando, né, uma participação numa padaria na esquina, numa farmácia, comprar uma franquia, né, e você pode também comprar uma participação comprando ações diretamente das empresas que estão lá na bolsa, né? Essa é a ideia.
Fazendo um parênteses aqui com a cultura de investimentos lá nos Estados Unidos, né, que, enfim, é bem mais difundida do que aqui, é um mercado infinitamente superior, superior não, mas infinitamente maior do que o nosso, né? Então, muitas famílias têm suas economias em ações, e aí um dado, né, cerca de 30% dos americanos investem na Bolsa de Valores, representando cerca de 60% da poupança americana. Então, imagina que, né, num determinado, se a gente pegar a poupança americana como um todo, 60% dela está no mercado de ações, é algo que é bastante relevante. Só para a gente ter uma ideia, no Brasil a gente tem, e eu já vou mostrar esse número aliás, mas já adiantando, a gente tem cerca de 600 mil investidores, né, pessoas físicas na Bolsa. Nós somos 200 milhões de habitantes, então a gente está falando aí de 0,3%, né, da população investindo em Bolsa. É algo irrisório, né, praticamente não existe, se a gente for pensar literalmente. Então, é muito pequeno. O Chile, por exemplo, tem 7% da população que investe em Bolsa. E o Chile também tem uma taxa de juros muito elevada, não como é o caso do Brasil, mas é uma taxa de juros também bastante elevada. Então, não é só uma questão de que a renda fixa, né, o investimento conservador, ele é atraente, mas existe uma questão cultural e de acesso à informação aí, que aqui no Brasil a gente ainda tem que caminhar um pouco para poder avançar, né? O principal motivo lá nos Estados Unidos, né, é a busca do alto retorno no longo prazo, né? As pessoas têm ciência de que elas precisam de alcançar um determinado retorno com as suas aplicações financeiras, porque elas vão se aposentar, vão precisar daquele dinheiro, etc. E elas sabem que se elas deixarem só na renda fixa, que lá tem remunera a uma taxa muito baixa, elas não vão conseguir alcançar aquele objetivo. Então, elas têm que buscar alternativas, e na Bolsa é onde elas vão encontrar essas alternativas aí. Então, alguns números da nossa Bolsa aí, né? Então, o volume médio diário em milhões de reais. Então, isso aí é o que é negociado, né, ou que foi negociado na média por dia em todos esses anos, né, em dinheiro, né, em reais. E aí a gente nota que houve um aumento bastante expressivo, né, nos últimos 10, 12 anos aí, principalmente aqui o salto, né, dobrou praticamente de 2006 para 2007. Foram anos aí extremamente favoráveis para a Bolsa, né, muitas novas empresas chegando à Bolsa, emitindo ações. Então tudo isso ajudou bastante aqui no mercado em 2007. Em 2008 a gente teve a crise, então caiu um pouquinho aqui para 2009, e agora a gente está aí, né, esse número de 2012, ele está mais ou menos estável, né? A gente está aí por volta de 6 bilhões por dia, 7 bilhões por dia, às vezes mais, né, porque a gente tem alguns dias em que e vai existir uma demanda maior, porque não são só ações que estão sendo negociadas lá, e aí quando se negociam outros papéis, além de ações, né, esse volume sobe. Recentemente houve um volume de 10 bilhões, alguma coisa próximo disso, mas a gente deve estar aí 7, 8 bilhões na média, né, acredito eu. Então, o número que deu uma certa, vamos dizer assim, estagnada, provavelmente vai ser 2013 e 14, vai ser provavelmente como foi 2010, 2011, vai ficar por volta de 7,5, por aí, 8 bilhões. Número de investidores pessoas físicas, né, o que eu estava comentando há pouco. Então a gente tem aí por volta de 600 mil. Só para vocês terem ideia, em 2000 se não me engano foi 2007 ou 2008, a Bolsa, né, que veio, ela também está listada lá na Bolsa, não sei se vocês sabem, mas você pode comprar ações da própria Bolsa. Ela tinha uma perspectiva, uma meta de conseguir 5 milhões de investidores pessoas físicas em 2015. Né? Então, investidores em ações, 5 milhões em 2015. E a gente ainda está nesses 600 mil aí, por volta disso. Tá? Sobe um pouquinho, cai um pouquinho, mas a gente está próximo disso aí. Então, esse é o quadro atual e, portanto, a gente não conseguiu evoluir nesse aspecto, que é um aspecto bastante relevante, mas a gente ainda está estacionado aí nesse número. E aí, volume médio de negócio, né? Então isso aqui são transações, né, que ocorrem por dia. E aí, aqui sim a gente vê uma curva bem exponencial, né? Isso realmente é interessante ver. Por quê? Porque tem cada vez mais negócios acontecendo. Agora, claro que se o valor das ações cai,
né, como um todo, e você continua com o mesmo número de negócios, o volume negociado, que é o dinheiro, né, que seria o número de transações vezes o valor das ações que são transacionadas, esse volume vai cair, né, mas a gente vê que o número de transações ele vem aumentando exponencialmente e deve estar aumentando ainda de fato, né? Então, isso daí é algo que é bem característico na bolsa hoje. Aqui, só para colocar em perspectiva, né, alguns investimentos tradicionais contra um investimento em ações, né? Então, se a gente tivesse investido 50 mil lá em 2003, hoje a gente teria, né? Então, os tradicionais seriam no Ibovespa, né, que é o índice, especificamente essa carteira teórica de ações aí, a gente teria 270 mil reais, né? E aí, só para colocar um comentário aqui para ser pertinente, esse material que a gente está olhando, ele é de maio do ano passado, tá? Então ele é de maio de 2013. Então a gente está falando aí por volta de 10 anos, né, de 2003 até 2013. Só para a gente não perder de perspectiva, porque enfim, ações estão sempre oscilando aí. E o CDI, né, que é a aplicação conservadora, nesses 10 anos, 50 mil teriam virado 180 mil. Agora, se a gente tivesse feito uma escolha de algumas ações, né, a gente tivesse feito corretamente, porque também a gente pode escolher uma ação e a ação, a empresa não ir bem, a empresa quebrar, enfim, esse é um risco, né, a gente não precisa ficar com a ação até a empresa quebrar, mas sempre existe essa possibilidade. Então, se a gente tivesse escolhido algumas dessas ações aí, né, então da Lojas Americanas, Souza Cruz, Ambev, Gerdau ou Vale, os 50 mil teriam se transformado, né, num valor muito maior e muito mais expressivo. Então, a Lojas Americanas, os 50 mil teriam virado 1.750.000, né, na Souza Cruz 950 mil, na Ambev 650, na Gerdau 464 e na Vale 367 mil reais. Então imagina fazer um investimento de 50 mil e ver ele virar aí 500 mil, 1 milhão de reais em 10 anos. É algo que é bastante expressivo, né, e que mostra o potencial de retorno da bolsa. Agora, claro que a gente tem que saber escolher as empresas, a gente tem que saber o momento, né, em que é adequado fazer aquele investimento, né, empresas que têm boas perspectivas e assim por diante. Então daí a gente conhecer realmente o que acontece lá na bolsa. Bom, complementando o que foi falado anteriormente, né, que a gente se tornar sócio, né, lá na bolsa. Então, são várias empresas, né, que têm as suas ações listadas por lá e que permitem, portanto, que a gente se torne sócio, né, dessas empresas. E aí na tela estão algumas que eu imagino que vocês devem ter algum tipo de contato ou familiaridade, né? Por exemplo, as de telecomunicações, né, que são 4 ou 5 aí, estão no Brasil inteiro, então provavelmente, independente de você estar em São Paulo ou no Amazonas, você deve conhecer a Vivo, a TIM, né, ou mesmo a Oi, que não está aqui, mas tem ações lá também. Enfim, Pão de Açúcar, né, Souza Cruz, que é de cigarros, os bancos. Então todas essas empresas estão lá e a gente pode se tornar sócio, né, desses negócios comprando as ações lá na bolsa. Bom, uma definição básica, né? Ação dá o direito de propriedade, né, sobre uma parte da empresa, né, da companhia. Então, de novo, já falei isso aqui algumas vezes, o que a gente faz é comprar realmente um pedaço, né, e aí a gente passa a ter direitos sobre aqueles ativos, aquelas operações, né, aquelas receitas e lucros que a empresa vem a gerar. E aí as ações se dividem em ordinárias, que são ações que dão direito a voto na Assembleia de Acionistas. Então a empresa convoca ela é obrigada a convocar pelo menos uma Assembleia anualmente, e lá nessa Assembleia vão ser discutidas questões como aprovação das contas financeiras, distribuição de dividendos, aprovação do Conselho de Administração, nomeação de diretores e assim por diante. Os acionistas, os ordinaristas, eles podem ir lá e votar. Não, eu estou de acordo com isso, eu não estou de acordo. E aí o voto dele vai ter um peso proporcional ao número de ações que ele tem em relação ao total de ações da empresa, né, que é óbvio. Então um grande investidor que tem lá 25% da empresa, ele tem muito mais poder no voto do que um pequeno investidor que tem 100, 200 ações aí, de 100 milhões de ações que a empresa tem, né? Então é sempre proporcional ao peso financeiro que você tem no negócio. E aí as ações preferenciais,
elas têm preferência na distribuição de dividendos. Então, primeiro paga-se os dividendos para as ações preferenciais e aí depois o que houver de excesso, né, ou que sobrar, né, dos dividendos totais, depois da distribuição aos preferencialistas, esse excesso vai para os ordinaristas, né? Então a grande diferença é essa. Normalmente, no mercado nacional, os investidores tendem a ter uma preferência maior por preferenciais e os estrangeiros, né, que tem boa parte das ações aí que estão sendo negociadas no nosso mercado é de investidor estrangeiro, eles têm preferência pelas ações ordinárias, né? É uma questão aí que vai do perfil de cada investidor. Bom, como a gente ganha? Né? A gente ganha na distribuição de dividendos e na valorização das ações. Né? Lembrando que dividendos é uma parte do lucro da empresa que vai ser paga, né, para os acionistas e, claro, se é uma parte do lucro, a empresa precisa ter lucro, né? Se a empresa deu prejuízo, não vai ter dividendos para serem distribuídos. Então, dividendos e valorização das ações, né? Então, no caso de dividendos, basta a gente imaginar o seguinte: estamos lá num determinado ano, a empresa tem um certo lucro, ela distribui uma parte desse lucro como dividendos. Aqui a gente assumiu, por exemplo, 50 centavos por ação. Depois, no ano seguinte, a empresa cresce, o lucro aumenta e aí a empresa paga um dividendo maior, no caso, R$1 por ação. E aí no terceiro ano, se a empresa continua crescendo, o lucro aumenta, ela decide distribuir uma parte ainda maior na verdade, ela pode até distribuir a mesma fração do lucro, mas como o lucro foi maior, ela distribui dividendos, né, em reais maiores do que ela distribuiu nos anos anteriores. Então isso daqui, né, se a gente pega um caso de sucesso como esse que está na tela, é bem interessante para o investidor que compra a ação no ano 1, vamos imaginar que ele comprou por R$100. Aí ele comprou por R$100 e ele recebeu 50 centavos. Depois do ano 2, sobre os R$100 que ele investiu, ele recebeu R$1. E no ano 3, sobre os R$100 que ele investiu, ele recebeu R$2. É claro que nesse período, muito possivelmente, as ações da empresa se valorizaram. Por quê? Porque a empresa está crescendo, o lucro está aumentando, tem mais investidores que querem participar desse negócio. Então, ele vê não só o dividendo aumentando, né, em função do capital que ele investiu, mas também vê uma valorização da sua ação lá na bolsa, né? Algo que provavelmente acontece, só que aí, claro, quem for comprar ação no ano 3 vai ter que pagar mais, provavelmente, vai ter que pagar mais pelos R$100, né, mais pela ação do que os R$100 que o investidor que investiu aqui no ano 1 pagou, né? Então, seria um caso em que está se premiando aquele investidor que realmente se tornou sócio e ficou com a empresa por um prazo mais longo. Valorização das ações, né? Aqui tem um exemplo da Marco Polo, né, que se valorizou 1.156% em 9 anos. Né? Então imagina aí, a gente está falando de multiplicar o dinheiro por 10, né, basicamente, durante 10 anos, né? Algo que é extremamente interessante. E aí, e por que isso aconteceu? Enfim, empresa bem gerida, ganha mercado, né, controla suas finanças e assim por diante. Aí os investidores realmente querem participar cada vez mais desse negócio, né? Quem não quer ser sócio de um negócio de sucesso? Então, essa é a lógica por trás desses movimentos aí. E claro que em momentos de estresse que não são relacionados às operações da empresa, as ações podem sofrer também. Né? O que aconteceu, por exemplo, na crise de 2008, né? As ações caíram um monte e, enfim, ninguém estava perdendo mercado, ninguém estava, não é que ninguém, né? Mas não necessariamente todas as empresas estavam perdendo mercado, se tornando piores. Mas foi um momento de aversão a risco e aí nesses momentos as ações caem de fato. A gente tem que saber conviver com esses eventos extremos aí. Bom, então como funciona o mercado de ações? Um esqueminha bem simples aí. Então o investidor compra ações na bolsa. Quando ele compra ações, ele está financiando a empresa porque as ações elas são uma maneira de a empresa se financiar, de ela captar dinheiro no mercado para tocar suas operações, fazer, enfim, suas atividades. Então ela chega na bolsa e fala, olha, eu vou emitir aqui um determinado número de ações, o valor que deve ser pago por cada uma dessas ações é um valor X, e aí quem quiser então comprar essas ações de minha empresa, me dá o dinheiro, eu vou dar as ações, e aí a pessoa o investidor vai participar do negócio comigo. A empresa pega aquele dinheiro,
e vai construir fábricas, né? Vai, enfim, tocar o seu negócio de fato. Então a empresa pega o dinheiro e investe no país, gera crescimento e renda lá para o próprio investidor. O investidor poupa, consome e gera lucro para a empresa, e aí a empresa faz o quê? Distribui dividendos e o capital é valorizado em função disso daí, né? Então a gente diz que na bolsa existe um ciclo virtuoso, né? Ela ajuda a impulsionar as empresas, gera poupança para o investidor e crescimento para o país, né? Um resuminho, mas que é bem pertinente porque, né, se é claro que é simplista, mas se funcionar, se a coisa estiver bem, digamos assim, azeitada, vai funcionar dessa forma aí. Bom, uma classificação que é comum de se ver aí em, às vezes, meios de notícias, né, enfim, jornais e sites aí especializados em informações do mercado, são as classificações das ações, né? Então a gente tem as que a gente chama de blue chips, ou ações de primeira linha, né, que são ações de empresas, são ações que têm grande liquidez, de grandes empresas, né? Então, como exemplo, a gente tem, para falar alguns aqui, né, a Petrobras, a Ambev, a Gerdau, a Vale, o Itaú Unibanco, o Bradesco, são todos grandes empresas, né, são extremamente fortes em seus setores de atuação, muito, muito grandes mesmo, tem uma reputação bastante conceituada aí no mercado. Então a gente chama essas ações de blue chips, né, do termo em inglês, ou ações de primeira linha. Depois a gente tem ações que a gente chama de mid large cap ou ações de segunda linha, que não são necessariamente, não são piores, tá? Não é que a empresa é mais mal gerida ou ela é uma empresa pior. É simplesmente que é uma ação que tem uma liquidez menor, né, de uma empresa que possivelmente é menor também, e por isso tem essa classificação, digamos assim, intermediária. E depois a gente tem as small caps, né, que são ações de empresas menores que têm menor liquidez. Normalmente são empresas que têm um potencial de crescimento maior, já que elas são menores, né, então elas têm, em teoria, têm um potencial para crescer muito maior do que uma empresa que já é muito grande e estabelecida no seu setor. Porém, em função disso, as ações tendem a oscilar de uma forma um pouco mais agressiva. Em momentos de tensão, essas ações tendem a sofrer mais com as incertezas, né? Mas é só uma generalização. Claro que existem casos particulares em cada uma dessas três, vamos dizer assim, caixinhas aí, que vão contradizer o que está escrito aqui, né? Porque, enfim, no mercado a gente tem uma série de tipos de empresa e de ações, de constatações aí. Bom, comprar e vender ações em 5 passos, né? Então estão os passos aí, né? A gente vai ver cada um deles, né? É bastante simples de fato. Então não sei se você que está ouvindo aí já é cliente de alguma corretora, ou é cliente da XP, ou tem interesse em ser. Você vai ver que é bem simples. E claro que eu estou aqui para auxiliar você nesse processo sem problema algum. Então, primeiramente, tem que procurar uma corretora, né, e contratar o serviço da corretora. Isso basicamente significa, né, fazer um cadastro que tem que informações, né, os dados pessoais, RG e CPF, comprovante de residência, e aí a gente manda isso lá para a XP, o pessoal lá confere a documentação, faz o cadastro, e aí você já tem acesso, né, à plataforma, já tem acesso às operações, enfim, a todo o suporte nosso aqui. Depois você precisa transferir o seu dinheiro para a corretora, né? Então você vai fazer uma TED, né, lá da sua conta bancária para a conta que você vai ter na XP. É um processo também que é como se fosse de um banco para outro, então é bem simples e conhecido aí. E aí você vai enviar uma ordem através da XP de compra ou venda dos ativos que você quer comprar ou vender, né? Então eu quero comprar ações da Vale. Você vai lá, ou você vai me ligar, ou você vai entrar no Home Broker, né, que é a plataforma de operações pela internet, que hoje inclusive está nos celulares, né, então você pode ir através de um iPhone ou de um Android, você faz uma operação na Bolsa de Valores, a qualquer hora, em qualquer lugar, está bem prático aí. Aí essa ordem chega na Bolsa através da XP, e aí em função das condições de mercado, essa ordem vai ser executada, e aí, né,
no momento em que a ordem for executada, né, que seria o passo seguinte, os ativos vão ser creditados na conta do investidor, né, e vai haver um débito, que na verdade não é naquele momento, né, mas é uma operação que demora 3 dias para ser liquidada, né, para ser consumada de fato, que é basicamente o investidor que comprou pagar o investidor que vendeu e o investidor que vendeu transferir as ações para o investidor que comprou. Né? E nesse meio aí está a Bolsa de Valores para garantir que esse processo vai funcionar, né? Porque afinal de contas a gente está comprando de qualquer um, a gente não sabe quem, e a gente está vendendo para qualquer um também que a gente não sabe quem é. Então pode ser que essa contraparte resolva não cumprir com as suas obrigações, ou não entregar as ações. De repente a pessoa nem tem as ações para vender e ela vai lá e faz uma venda, porque isso é possível, ou ela não tem o dinheiro para te pagar quando você vendeu para ela. E aí a bolsa entra nesse meio aí para poder cumprir com o que foi acordado, que é o quê? Quem vendeu tem que entregar as ações e quem comprou tem que pagar. Então essa é a função da bolsa aí, todas as operações no fundo têm a garantia da bolsa, né? E claro que a bolsa usa os mecanismos jurídicos aí para fazer valer a estrutura do mercado. E aí, enfim, com as ações custodiadas lá na sua custódia, você se torna sócio da empresa, né? E, enfim, vai dividir o risco e o retorno de ser sócio daquele negócio. Na tela aí tem mais algumas empresas que vocês provavelmente também já ouviram falar, que estão lá na bolsa e empresas de quem vocês podem ser sócios. Bom, então tá aí o Home Broker, né? Essa é a cara do Home Broker da XP. Então você entra na sua conta, tem um botãozinho lá, Home Broker, você clica, abre uma tela parecida com essa, e aí você escolhe, né, quais são os ativos que você quer acompanhar, quais são as ações que você quer acompanhar, né, quais são as empresas por que você tem mais interesse, né, e aí você vai acompanhando ali as cotações e em determinado momento você pode achar que o preço está interessante, você vai lá e coloca uma ordem de compra, ou se você achar que está interessante para vender algo que você já comprou no passado, né, você vai lá e coloca uma ordem de venda. E aí quando você coloca na verdade, quando você clica, né, nos botões de compra e venda, aparecem as boletas, né? Então são boletas de compra e venda. Vocês podem ver que elas são idênticas, à exceção da cor, né? Uma é laranja, outra é verde. E aí você coloca lá o ativo, né? No caso aqui vale 5. Depois você coloca a quantidade, o preço, né? Enfim, e aí vai lá e envia a ordem lá para a bolsa. Bom, e aí a gente entra na questão, né? O que comprar e quando comprar, né? Ou, enfim, e a gente tem duas maneiras de encarar esse processo, né? O processo de compra e venda em si. Existe a escola fundamentalista, né? Que realmente vai olhar para o que comprar e o que vender, né? Então, é um aspecto do que mesmo, da essência do que está por trás da ação. E já o pessoal da escola técnica, né, ele já está mais interessado no momento, quando comprar e quando vender. Né? Então, a gente precisa conhecer essas diferenças, né, para poder fazer montar as nossas estratégias. Então, na análise fundamentalista, qual é a lógica? Né? Comprar a participação de fato, né, ter uma visão de médio e longo prazo, analisar a empresa, né, seus demonstrativos financeiros, né, a sua participação de mercado, perspectiva de crescimento, novos investimentos e assim por diante. Né? Então, essa é a lógica da análise fundamentalista. Então, os investidores fundamentalistas eles não se importam com as variações de curto prazo. Né? Quando as ações caem, eles compram mais, né? Porque afinal de contas, se ele avaliou o negócio, ele entende que se a ação, por exemplo, a R$100 é um bom negócio, se a ação cai para 90 e nada mudou no negócio, né, nos fundamentos, ele vai olhar e falar, bom, agora eu tenho a oportunidade de comprar algo que se por 100 estava bom, por 90 está melhor ainda. Né? Então, essa é a lógica do investidor fundamentalista. E ele vai vender quando? Quando a perspectiva sobre as empresas pioram. Né? Então, no momento em que as perspectivas na empresa está perdendo participação de mercado, há novas tecnologias entrando, né, e assim por diante, ele prefere vender as suas ações. Já na análise técnica, né, toda análise é feita em função de perspectiva de
de gráficos, né, que estão ali na frente do analista, né, do investidor, além de outros indicadores. E aí existem 3 premissas básicas, né, na análise técnica. O mercado desconta qualquer expectativa, os preços movem-se em tendências e a compreensão de tendências passadas pode a compreensão de tendências futuras, desculpa, pode estar nos acontecimentos passados, né? Então o pessoal estuda o passado para tentar entender se alguns padrões, né, algumas estruturas de movimentação de preço que já aconteceram lá podem acontecer de novo no futuro, e se isso aí é verdade, eles vão tentar capturar esses movimentos, né, e ganhar, né, ter um retorno financeiro nessas operações. Bom, o risco de se investir na bolsa, né? As pessoas normalmente não têm estratégia definida, não conhecem os riscos da operação, né? E não fazem um balanceamento adequado dos investimentos, né? Então a pessoa pega lá, sei lá, a pessoa tem 100 mil reais guardado, aí ela vai e compra 90 mil de ações lá do Ike Batista, da OGX, e 10 mil ela deixa na poupança, né? Só que ela não fez uma avaliação dos objetivos dela, ela não tem uma estratégia, ela não conhece as empresas em que ela está investindo, e aí claro que a possibilidade disso dar errado é muito grande. Então a gente tem que fazer a coisa de uma maneira estruturada, né? Então a gente precisa entender cada mercado, seus riscos, potencial de ganho, conhecer as operações, seus níveis de risco, operar de acordo com o seu perfil, né? Então cada um de nós tem um determinado perfil para estar lá na bolsa comprando e vendendo ou operando de determinada forma. A gente precisa conhecer isso, né? E somos só nós, né? Cada um de nós que tem condições de responder essa pergunta. E claro, diversificar nunca é algo que é indesejável, né? Claro que existe um limite para diversificação, mas não adianta a gente querer concentrar demais as coisas, porque o risco aumenta bastante. Aí como as pessoas operam, né? Ali que a empresa vai anunciar um lucro recorde, comprei as ações e o preço caiu, né? Depois me deram uma dica quente, né? A empresa vai anunciar um prejuízo, daí vende as ações, o prejuízo vem, só que aí a ação sobe, né? Então as pessoas tendem a fazer operações, né, dessa forma, né? Muito através de opiniões, no achismo. E aí, claro que a gente tem uma possibilidade enorme de estar enganado, né? Então a gente tem que trabalhar, seguir uma estratégia, né, para poder evitar que falhas, né, como essa daí venham a acontecer. Apesar que não existe uma estratégia que é infalível, né? Sempre a gente vai estar sujeito a algum tipo de revés, né? Não tem jeito, o mercado é de risco, como o próprio nome já indica aí. E aí, enfim, uma estratégia interessante, né, que a gente vai mostrar aqui agora, é uma estratégia com médias móveis. As médias móveis são rastreadores de tendências, né? Então a gente acabou de ver as tendências passadas, a explicação para os movimentos futuros pode estar na análise das tendências passadas. Então, o que a gente está fazendo aqui basicamente é isso, né? A gente está avaliando as tendências passadas, tentando entender para onde esse movimento pode ir em função dessas tendências passadas, né? Então, as médias são uma ferramenta simples, prática e racional, né, para auxiliar na tomada de decisão no momento de compra e venda de ações. Então, o que a gente vai fazer aqui basicamente é montar uma estratégia com médias móveis. Então a gente pegou aqui, por exemplo, um gráfico da Vale, né, a Vale PNA, aqui no caso, está escrito ONA aí, mas é PNA. E o que a gente faz aqui? A gente pega e calcula duas médias, né, sendo que uma delas é uma média exponencial de 9 períodos, né, e aqui a gente vê que o período é de um dia, né, um gráfico diário. Então, cada barrinha dessas representa as oscilações de preço ao longo de um dia. E aí a gente calcula a média exponencial para 9 dias, que é essa linha verde, e depois a média aritmética para 40 dias, que é a linha em vinho, aí, essa linha mais marronzinha. E qual que diz a estratégia de médias móveis? Que a gente vai comprar a ação toda vez que a média rápida, que é de 9 períodos, cruzar a média lenta, que é de 40 para cima, e a gente vai vender toda vez que a média rápida de 9 cruzar a média lenta de 40 para baixo. E é essa a estratégia. É muito simples, é muito visual, é muito fácil, né? E aí pode surgir a pergunta, mas
por que que é assim? Por que que são 9 períodos e não são 10, ou não são 40 e não são 100? Isso aqui foi uma análise que o pessoal da XP fez, olharam diversos, né, períodos passados e viram que é uma estrutura que funciona bastante bem. Então é algo que a gente se sente confortável em trabalhar e seguir essa estratégia aí. Né? Então aqui no caso da Vale foi um momento de compra, né, nesse período aqui. Aqui foi um período de venda, então se eu comprei aqui, eu teria comprado aqui, sei lá, a R$41, depois eu vendi aqui em cima a 45, né, alguma coisa assim. Então foi algo que foi bastante interessante, né, e aí eu vendi aqui, eu posso operar vendido, né, que é operar ganhando quando a ação cai, né, e aí poderia estar comprando ela de volta aqui em cima, e aqui eu teria vendido por 45, comprado por, sei lá, 38, né? Então teria ganho aí, né, R$7 nesse período de 3, 4 meses, 7 em 35 são, sei lá, 20%. Né? Então teria ganho 20% em alguns meses, fazendo uma operação olhando esse gráfico. Então aqui, por exemplo, a OGX, né, ganho de 24% em 5 meses, mesma história, média exponencial de 9, média aritmética de 40, comprou aqui quando cruzou para cima, né, e vende aqui quando cruza para baixo. Muito simples, visual, sem discussão, sem achar que acho que saiu uma notícia. Não, se sai uma notícia, ela vai se refletir aqui. No momento em que isso se refletir aqui, você vai lá e segue a estratégia e vende a ação, né, no momento em que cruzar, porque é muito simples, é visual, é para não ter erro. E aqui é a mesma OGX, né, no momento de queda, né, uma queda de 52%, né, nesse período aí. Aqui teve um momento de indefinição, que é uma das deficiências desse modelo, dessa estratégia, em que as ações andaram de lado, né, e o preço das ações andou de lado, e aí a gente fica nessa história, cruzou ou não cruzou, vai cruzar ou não vai cruzar. Né, realmente, nesses casos em que os mercados ficam laterais, como a gente chama, a estratégia não funciona muito bem. Né, mas, de qualquer forma, o investidor teria oferido um ganho bem interessante nessa operação. Aqui Hering, né, se a gente viu lá atrás o caso da Marco Polo, né, que se valorizou 1.100% em 9 anos, a Hering se valorizou 1.100% em 1 ano e meio. Né, então é algo que é um dos casos mais emblemáticos aí de oscilação na Bolsa de Valores brasileira, mas aconteceu. Né, então as ações da Hering eram cotadas lá, sei lá, R$2 lá em 2009, né, abril de 2009, e terminaram lá 2010 sendo cotadas a R$30. Né? Então imagina, comprar por 2 e vender por 30 é bom demais. Né? Então realmente foi o que aconteceu aí. E as médias móveis, né? Então sempre elas aqui, a gente seguiu a estratégia, não teve muito nem dúvida, né, em relação ao que fazer. No momento que cruzou para baixo a gente vendeu, basicamente foi isso. Então as médias seguem tendências, né, uma estratégia simples visual, elimina o achismo, né, protege nos momentos da queda. Né, por quê? Porque começou a cair, na hora que se começou a cair, a média vai cruzar para baixo. E aí você vai evitar com que você fique carregando aquela posição perdedora até que a ação de repente não valha mais nada, ou até que o seu capital esteja reduzido em 50%. Porque ela vai cruzar, no momento em que ela cruzou, você vai lá e vende, e aí você não precisa ficar com aquela coisa toda, mas vai voltar. Se voltar, a média vai cruzar para cima, você compra novamente depois que cruzar. Né? Essa é a estratégia, a gente segue a estratégia. Permitem ganhar com a queda das ações, a gente viu lá no caso da OGX, operações de longo e curto prazo, né? A gente viu diferentes períodos de tempo aí, né? E são flexíveis e se adaptam ao perfil do investidor também. Dá para a gente ser mais ou menos conservador usando essa estratégia. Bom, conteúdo que eu queria falar de bolsa era esse. Né? O curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores, que é um dos cursos aí consagrados da XP, ele tem todas essas informações, mas num nível muito mais aprofundado. Tem, enfim, a gente trata desses conceitos todos de uma forma bem mais abrangente aí e detalhada. Então, se você que está assistindo tiver interesse, só me mandar um e-mail que eu explico como funciona, explico quais são as datas e a gente pode fazer sem problema algum. Independentemente disso,
qualquer dúvida que tiver, eu estou à disposição. E lembro também que a gente tem uma série de outras palestras agendadas aí. Eu vou passar um e-mail depois com o calendário, mas na quarta-feira, nesse mesmo local e horário, a gente vai ter uma palestra sobre os fundos imobiliários, né? Então, que é um assunto bem interessante aí também e que bastante demandado. Bom, mas era esse o conteúdo, né, que eu tinha para passar. A gente ainda tem aí uns 10 minutinhos, então se você que estiver assistindo aí tiver alguma dúvida, é só clicar no chat aí, colocar como convidado e fazer a pergunta que eu estou aqui para responder. Fico à disposição e, claro, desde já agradeço mais uma vez e espero vê-los novamente aí em outras palestras. Muito obrigado. Então, valor mínimo, não existe um valor mínimo propriamente dito, né? Porque é o seguinte, se a gente pensar aqui, por exemplo, uma ação da Vale, né? Um exemplo que a gente usou aqui. Uma ação da Vale hoje ela custa por volta de R$ 30. Então, se você quiser comprar uma ação da Vale, é possível comprar uma ação da Vale, sem problema algum. A questão é que não digamos, ideal. Por quê? Porque você vai incorrer em custos para fazer essa operação. O primeiro deles é a corretagem. Então você vai pagar R$ 14,90 para fazer essa compra lá na bolsa. Então você está gastando R$ 14,90 para comprar 30, né? Então você está gastando praticamente 50% do que você está investindo para poder comprar essa ação. Então não é algo que economicamente não faz sentido economicamente, mas é possível. O que eu acho é que primeiro você tem que pensar o seguinte: quanto você tem para investir no seu total? Depois disso, você pensa que qual é o seu perfil, né? Que a gente viu lá na palestra lá. Em que fase da vida você está? Né? A fase de acumular, de rentabilizar ou de preservar. E aí, em função disso, a gente vai determinar que, idealmente, para esse perfil, você tem um certo percentual do total das suas aplicações financeiras que você investiria na bolsa. E aí, esse seria o ideal. Você pode falar assim, eu quero investir mais, ou você pode falar, eu quero investir menos. Mas, novamente, você tem que pensar nesses custos operacionais. Se você não tiver muito para ser investido, aí eu estou falando o quê? Estou falando aí menos de R$ 3.000. O ideal é procurar um fundo de investimentos em ações, né, porque daí você vai colocar o dinheiro lá no fundo, você vai pagar uma taxa de administração lá para o gestor, mas pelo menos você consegue trabalhar diversificado, né, em uma carteira de diferentes ações com um montante relativamente pequeno. Você pode pegar R$ 2.000 e comprar 10 ações? Pode, não tem problema nenhum. Porém, né, você vai pegar R$ 2.000, vai comprar 10 ações, só de custo de corretagem são R$ 150. Então vamos colocar aí R$ 200, seriam 10% do seu investimento, são custos. Então só para pagar os custos, o seu investimento vai ter que dar um retorno de 10%. Né? Isso não é, digamos assim, eu diria que não é inteligente, é possível de ser feito, porém não é adequado. Então para montantes menores, procurar um fundo de ações. E aí, claro, se você falar assim para mim, eu tenho 5 milhões, qual que é o mínimo? Bom, aí eu sugeriria alguma coisa de pelo menos aí uns 50 mil reais, que a gente consegue fazer uma carteira de ações diversificada e diluir esses custos fixos aí de forma
mais interessante, né? Eu acho que se um número mínimo para mim seria alguma coisa de 20 a 50 mil, mas claro que eventualmente não é o caso, né? Então, para valores menores, acho que o ideal seria um fundo de investimentos em ações. Mais alguma dúvida? Se tiver mais dúvida aí, fica à vontade. Só perguntar no chat, estou por aqui. Então, se a gente pensar o seguinte, por exemplo, 10 mil reais, né? O, poderia ser um valor interessante, né? Só que assim, de novo, se você falar para mim assim, olha, eu queria investir 10 mil, a pergunta que eu faria para você é, isso representa quanto de tudo que você tem? Exatamente para a gente não correr o risco de você falar assim para mim, não, eu tenho 10 mil e eu quero investir os 10 mil na bolsa. Por quê? Porque quando a gente está investindo na bolsa, existe incerteza, né? E aí esses 10 mil seus podem... É o que aconteceu, por exemplo, que eu mostrei lá no início, eu não sei se você estava presente, que eu mostrei o gráfico do Ibovespa de 2009 até agora, né? E aí o que a gente vê? Que quem investiu em abril de 2009 ainda não viu um retorno expressivo, né? Então é algo que não tem uma fórmula exata, né? Vamos dizer assim. E aí poderia ser um valor interessante, mas a gente teria que ver se isso está em linha com o seu perfil, né, de todo o recurso que você tem para investir. E aí a segunda pergunta, quanto tempo levaria para ter um retorno interessante? Impossível de ser respondida essa pergunta, né? Porque o que a gente viu, né, só para pegar os exemplos aqui da palestra. Primeiro, o que eu mostrei de abril de 2009 até abril de 2013, né, 2014, o investidor praticamente ficou estagnado, né? Ele teve um retorno aí, sei lá, de 10% talvez em 5 anos, que digamos não é nada. Então é algo que é isso olhando para o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que existem casos de ações que se valorizaram muito mais do que isso em menor tempo, né? Mas pegar o índice como exemplo. Então esse seria um caso. Teve outro investidor que investiu no mês passado e já teve um retorno de 10%. Então não tem como responder quanto tempo levaria para ter um retorno interessante. A gente sabe que existem parâmetros, né, que podem dizer que olha, a bolsa no Brasil ela está mais barata do que bolsas de países similares, então pode ser um bom momento. Só que aí vão vir outros analistas e vão contra-argumentar dizendo que a bolsa está mais barata porque existem muitas incertezas no horizonte, né? A gente tem aí energia elétrica que aparentemente vai ser um problema esse ano, a gente tem eventos, né? A Copa do Mundo está aí, então isso vai parar e de certa forma com a atividade econômica no Brasil ou vai diminuir bastante, né, durante um período. A gente tem eleições presidenciais, então às vezes a bolsa está barata, mas é por alguma razão justificável. Então, assim, infelizmente não tem como responder quanto tempo levaria, né? O que a gente diz, e isso é fato, é que a gente tem que pensar na bolsa como investimento de longo prazo, né? Então, aí,
5 anos, 10 anos seria algo que seria razoável. E o que eu costumo dizer para as pessoas quando eu argumento isso é: pensa que a gente vai se tornar sócio de uma empresa. E a gente não, as empresas, né, elas não são construídas da noite para o dia. Né? Normalmente o que? A empresa ela precisa fazer investimentos, ela precisa contratar pessoas, enfim, até ela capturar e ela se posicionar no mercado, isso vai levar um tempo. Então, se você estivesse investindo numa franquia, possivelmente você teria que esperar aí 3, 5 anos para ver um retorno. E aqui na bolsa, apesar de ser um mundo bastante distinto, né, de investimento numa franquia, é algo similar, né? O investimento lá das empresas demora para amadurecer, para dar retorno, e muitas vezes eles podem não dar o retorno esperado, né? Que é quando a ação realmente fica meio, digamos assim, andando de lado ou com valor estagnado. Quando ela não se desvaloriza, né? Haja vista aí, você deve ter acompanhado o caso das empresas do Ike Batista, que, enfim, as empresas quebraram, né? Praticamente todas, né? Foram vendidas, né? Enquanto as que tinham uma operação minimamente operacional, né? E aí as outras que não tinham operação nenhuma, que era o caso da OGX e da OSX, praticamente não tem valor nenhum hoje em dia. Então infelizmente não tem jeito. Acho que 10 mil é possível dentro do seu contexto financeiro, né? Se isso corresponder a uma fração adequada do total, né? E o tempo, esse não tem como a gente prever de forma alguma. E se alguém te disser, tome cuidado, porque não é possível. E talvez seja interessante discutir essas questões, né, ao telefone. Então, se você puder, me manda um e-mail, que aí com os seus dados, né, eu tenho a lista dos que se inscreveram, mas claro que olhando aí só, enfim, vendo aí o convidado 921, eu não consigo saber quem você é. Aí você me manda um e-mail que eu te ligo e aí a gente conversa sobre isso. Na verdade, não é sobre cada ação que você paga uma taxa, é sobre cada transação. Então, se você for comprar 500 mil reais e se você for comprar 100 reais, você vai pagar a mesma corretagem de 14,90. Né? Então, essa é a taxa que você paga na transação. Depois, além disso, você vai pagar R$ 6,90 por mês para poder ter as ações custodiadas lá na central da bolsa. Né? Então, esse é o custo que você vai ter de manutenção, vamos dizer assim, R$ 6,90. E de novo, são R$ 6,90 se você tiver 100 ações ou R$ 6,90 se você tiver 100 mil ações. Né? É um custo fixo. Então, quanto mais recurso você tiver aplicado, mais você dilui esses custos fixos aí como percentual do todo. Essa é a ideia. Bom, legal, eu fico à disposição e, enfim, se precisar, quiser conversar mais a respeito, me manda um e-mail com o seu telefone que eu ligo, retorno para você e a gente conversa. E independente de qualquer coisa, eu estou super à disposição aí, para o que for necessário. Enfim, se achar melhor só por e-mail, a gente vai trocando e-mails, não tem problema nenhum. Espero que tenha esclarecido aí e agradeço mais uma vez o interesse na palestra. Tá bom? Bom, legal. Eu fico por aqui então.